Olá, boa noite, galera. Tudo bem? 20 horas de Brasília. Estamos aqui para mais um mega treinamento, já com a presença da nossa CSO, Etiara Esperafico, tá? Então, se preparem, galera, porque hoje vai sair aqui o mapa da mina, galera. Muitos treinamentos aqui, muita informação. Logo, logo vai estar entrando aqui um super treinador aqui, o Estevão, tá? Então vão pegando aí seu papel, caneta e se preparem, beleza, gente? Boa noite, Tiara, um abraço. E aí, Tiara, o que você traz para a gente aqui de novidade desse treinamento? Boa noite a todos. Só chamem todo mundo aí, porque o mercado de transição energética com bateria tá balançando aí de todo lado. A gente está recebendo inúmeros orçamentos do Brasil inteiro. Gente, hoje saiu até uma matéria sobre isso. A transição energética pode mudar riqueza e poder entre os países. Gente, hoje o Estevam vai contar para nós por que a WEG, né, está investindo em uma fábrica de BESS no Brasil e quais são as estratégias aí para os próximos meses, anos, né, dentro dessa multinacional que já está lá na frente, né, vendo aí todo o cenário de transição energética e mais do que isso, né, a gente tem escutado os nossos clientes que estão perdendo aí milhões por quedas e paradas na produção. Então, gente, é muito sério isso que a gente vai falar aqui hoje. E a gente tem o dever de abrir a nossa boca para o maior número de empresários, né, e residências aí que sofrem com esse problema. Eu falei na live de terça-feira de carnaval que eu tive que voltar antes da fazenda da minha amiga aqui em Nobres porque ficou sem energia. Não tinha energia, a gente teve que vir embora. Então, assim, desde uma sede de uma fazenda até uma cidade inteira, como a gente fez ali, né, Josiel? Exato, foi realmente incrível. E a gente só está vendo crescer, gente. É incrível a gente que vem acompanhando aí esse mercado. A procura já está muito grande. E sem falar que a gente tem aí os apagões. Então, quando eu escutava lá atrás a história dos apagões, era uma que outra situação que acontecia. Agora não, agora já está comum. Quando você olha na televisão de manhã, que a previsão é para tempestade, para vento, não sei o quê, pode saber que uma das cidades do Brasil vai sofrer com um apagão, pelo menos por alguns minutos. Então, tem gente perdendo dinheiro, os empresários já sabem disso, e a gente vai ter agora aqui, né, Tiara, o Estevão contando para a gente ali aonde encontrar esses clientes, vai dar muitos cases, muitas dicas, então fica preparado para anotar, e também como você falar, principalmente do início, porque você tem que falar alguma coisa no início para o cliente do que é o produto. Então, esse treinamento vai te dar um subsídio muito grande para você fazer o primeiro contato com o cliente. E fazer o que a gente tem que fazer, né, Tiara? O consultor tem que arrancar a conta do cliente. Arrancando a conta do cliente, subindo na proposta, aí você chama a equipe de especialista da Energy, que é fantástica para fazer a apresentação, para seguir com a proposta e até para fazer fechamento junto com o cliente, né, Tiara? Então a gente vai aprender tudo isso hoje, agora. Lembrando, pessoal, só para lembrar aqui a dinâmica do nosso treinamento. Então, o Estevam está chegando aí, logo ele vai começar a falar. Ele tem uma dinâmica até um pouco diferente. Se quiser fazer pergunta na hora, ele vai olhando e vai respondendo. O cara é muito águia, muito rápido. Mas, se você quiser, coloca as perguntas no chat, a gente vai respondendo. Ou, no final, a gente abre aqui o microfone para você tirar as suas dúvidas, beleza? O Estevam já está aí? E aí, pessoal, beleza? Fala, campeão! Show de Ho- bola! Hoje eu vim até trajado aqui, ó. Ha! Olha aí, Aí, ó, hoje eu vim trajado, botei até o fone que é pro áudio ficar melhor pra vocês aí, que hoje vai ser a aula magna. Quem prestar atenção hoje, mais hoje, ó, eu aprendi tanta coisa desde a última live que eu falei de BES com vocês aqui, que vocês não estão ligados. O negócio hoje vai ser do outro nível. ó, eu Hoje quero, você, eu quero até fazer um, como é que se fala aqui, um merchan aqui para o Estevão, galera. Quem não acompanha o Estevão lá no Instagram, segue ele, porque
Toda vez que aparece lá um videozinho no Instagram do Estevão, é dica quentíssima para todo consultor aprender cada vez mais. Então sigam lá o Estevão, pegue lá as dicas, os áudios lá, o conteúdo que ele coloca, que vocês vão aprender bastante, tá? Então, Estevão, Ô, é contigo, meu amigo. Quebra tudo aí e vamos para cima. bora lá, bora lá. Eu controlo a apresentação, alguém vai tocar aí? Como é que tá? Eu subi a apresentação aqui. Se você quiser, eu vou passando para você. Só vai me dando sinal aqui, eu vou passando, tá bom? Pode, Vai passando aí, Josiel. Vai passando aí para nós, Be- então. pode Beleza, pode passar. deixar. Depois, bom, deixa eu pensar. Não, mas deixa eu passar aqui porque eu quero mostrar umas coisas pesquisando no Google que eu quero mostrar aqui pra galera. Tá, então eu vou tirar a apresentação. Você tá como co-host, pode subir ela aí, tá Tá, bom? tá, pera aí, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui, deixa eu botar aqui, porque tem umas coisinhas aqui que isso aqui tem que mostrar pro pessoal. Tá aparecendo aí? Ainda É, não. deixa eu ver, pera aí. Eu não sou o host, não tá habilitando. A Não. Tiara consegue me habilitar ou tu? Mas você tá como co-host. Co-host não sobe? Não tá dando de host e não tá. Pera aí, então, deixa eu Porque ver aqui. Ó. eu quero mostrar umas pesquisas no Google pra vocês que é assim a cerejinha do bolo. Pronto, tenta aí agora. Agora acho que vai. Deixa eu ver aqui. Screen two. Aí. Aí, Screen carregou. two. Tá carregando. Então Fechou. tá, então tá. Então beleza, aqui ó. Tá aparecendo aí? Apareceu, aham. Então beleza, pessoal, aqui ó. Isso aqui é uma foto minha IA, tô bem arrumadinho, tô bonito. Vamos animar aí, galera. Vocês têm que se mexer agora, não quero ninguém dormindo, que o negócio aqui tem que estar pra frente. Que nós estamos. Hoje a gente fez umas reuniões aqui, a Tiara e o Alexandre, que. Jesus, velho. O negócio deu uma animada de novo, nós estava meio assim, agora, pum, agora apareceu. Bom, o que que tá pegando aqui, pessoal? A WEG anunciou a maior fábrica de banco de baterias do Brasil, tá? Então, aqui no fundo, o que vocês veem, tem um centro de distribuição da WEG, né? Aqui vocês conseguem ver aqui tem até um símbolo bem grandão da WEG aqui. Mas, o que que eu queria mostrar para vocês aqui no Google, uma pesquisa, né, que eu puxei aqui para vocês. Olha só isso aqui, pessoal. Isso aqui está no site do governo federal, tá? Maior fábrica de sistemas de armazenamento de energia elétrica do Brasil recebe investimento de 280 milhões do BNDES. Bom, por que que eu queria mostrar isso aqui no Google para vocês, pessoal? Por que que eu queria mostrar aqui direto no site da WEG, na fonte? Porque é o seguinte, a WEG fatura em torno de 40 bi, né, no ano. Passamos de 40 bilhões de reais no ano. Esse ano vai dar bem mais, né, os números do ano passado. E, poxa, 280 milhões é uma fração disso, né? Isso é uma fração do lucro líquido da WEG. Então, o primeiro ponto de atenção que eu trago para vocês aqui e que eu queria que vocês prestassem atenção e entendessem o porquê disso, tá? Por que que a WEG foi atrás do BNDES, que é uma instituição financeira governamental, para pegar empréstimo? Será que a WEG não tinha 280 milhões para colocar em banco de bateria? Começa aí a pergunta, né? Então, o que que o cenário está nos mostrando? E aí, isso é um ponto de atenção, porque assim, pessoal, a gente, por muito tempo, o ano passado inteiro, a gente tentou vender o BES como uma solução, payback, que vai dar, que não sei o quê. Só que agora, pessoal, é todo mundo com as mãos para cima, é Deus nos acuda, porque deixou de ser a solução que dá payback, não, agora virou uma solução que te protege. Agora virou uma. Como é que eu faço para fugir do que o governo tem feito conosco? Independente do governo, tá? Sem fazer apologia à esquerda ou direita, né? Apesar de eu ter a minha orientação mais para a direita do que para a esquerda, mas a gente tem que tratar isso com cuidado porque a gente sabe que hoje é muito polarizado, então tem esquerda, tem direita, e é um problema a gente entrar muito nesse detalhe porque a gente não sabe a posição do cliente do outro lado, né? Então, assim, independente de governo, independente de esquerda ou direita, o fato é que tudo que a gente tem visto é para arrecadar mais impostos, porque a gente virou um grande buraco negro de gastar dinheiro público. E isso precisa sair de algum lugar. E qual que foi o primeiro lugar que a gente teve no ano passado, né? A gente acabou vendo essa mudança. Foi no setor de energia. Por quê?
Vamos pensar. Só tá retornando o áudio aqui pelo Leonildo. Vamos mutar ele aqui. Beleza, mutei. O que que acontece? No ano passado saiu a lei nova aí da taxação, e essa lei da taxação que vai acontecer agora, meados de abril, a gente vai começar a implementar ela, né? Nós não, né? O governo vai começar a implementar e nós vamos seguir, né? É, Acontece que essa nova lei, nesse novo cenário, a gente está tendo taxação sobre os módulos inversores que estão vindo da China. A gente está tendo, inclusive, retiradas de subsídio da fabricação de banco de baterias e solar lá na China, ou seja, o governo chinês também está retirando subsídio, e o brasileiro está colocando taxa em cima disso. Então, o que vem de fora vai ficar mais caro. Placa vai ficar mais caro, o módulo, né, vai ficar mais caro, o inversor vai ficar mais caro, o banco de bateria vai ficar mais caro. E isso é o que, pessoal? Isso é uma grande sinalização de que o governo viu o que ele não estava vendo. Porque se a distribuidora de energia, no caso aqui no Mato Grosso a Energisa, em outros lugares a Copel, né, RGE Sul, enfim, Neoenergia, todas essas estão deixando de vender energia porque estamos colocando energia solar na nossa casa ou mesmo na nossa indústria, com banco de baterias, o governo está deixando de arrecadar. E o governo deixar de arrecadar, eles olham lá e pensam assim: poxa, eu tenho dinheiro para arrecadar aqui, da onde que eu posso tirar isso daí? E aí isso começa a virar uma proteção, porque aliado ao setor fiscal tributário brasileiro, eu tenho um outro grande problema. Qual que é o grande problema? É um problema, é uma solução, né? Eu sempre falo aqui uma frase que eu ouvi há um tempo, assim, rolando Reels ali no Stories, aí depois eu fui pesquisar no Google para ver quem que tinha falado. Essa frase, ela ficou na minha cabeça, porque é uma frase que ela diz o seguinte: a capacidade de crescimento tecnológico de uma nação, ela está intimamente ligado à capacidade dessa mesma nação produzir e gerar e consumir energia. Então, uma nação que não consegue produzir e gerar energia, ela não consegue crescer tecnologicamente, logo ela vira uma nação fraca. E o Brasil é o país mais abundante em fontes energéticas. E a mais barata de todas é a que a gente domina, que a gente está aqui, que é a energia solar, que é a energia com banco de baterias. E o banco de baterias vem porque o sol ele não dura o tempo todo. Eu não tenho 24 horas de sol. Eu tenho em torno de 6 horas de sol por dia. Logo, se eu tenho 6 horas de sol por dia e a minha indústria opera 24 horas, entra um outro ponto. Antigamente era muito fácil. Eu chegava na indústria, oferecia um solar maior, eu gerava toda a energia que esse cliente iria consumir nas suas 24 horas, eu gerava em 6 horas. Que é mais ou menos o tempo que eu consigo gerar energia a pico, né, com o sol. Então, eu gerava toda a energia que o cliente ia consumir nas suas 24 horas num período de 6 horas. Como que eu fazia isso? Aumentava o tamanho do sistema solar. Só que o que que acontece? Muita energia disponível na rede. Por quê? Muita gente fazendo isso, muita indústria gerando muita energia. Um dos primeiros estados a colapsar foi Minas Gerais. Foi um dos estados onde a gente parou de ter parecer de acesso, onde começaram a bloquear, alegar fluxo reverso, alegar que a rede não comportava, para eles liberarem uma usina tua, eles iam pedir um investimento na rede, para reforço de rede, colocar um transformador maior, às vezes fazer uma linha nova. E aí, tu, como consumidor, teria que colocar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 20 milhões numa rede que nem tua é, e que daqui um ano ou menos, outras pessoas estão penduradas na rede que tu fez o investimento, piorando a qualidade da tua rede que está lá no final. E isso daqui acontece de monte, pessoal. Não é pouco, não. Principalmente em estados extensos como Mato Grosso, onde tem linhas gigantescas para transmitir essa energia e poucas unidades geradoras com subestações grandes pelo meio do caminho. Então, piora muito a qualidade dessa energia. Né? E aí, um dos setores que eu cito aqui é a mineração, mineração de ouro, mineração de calcário, para quem está no Pará, para quem está na Paraíba, para quem está no Mato Grosso, né? Para quem está na Minas Gerais mesmo, que foi o que eu citei antes. Então, acontece esses problemas, certo? E aí entra o advento do banco de baterias e o solar para fazer esse casamento. Só que eu tenho outros problemas. Além de eu não ter infraestrutura na minha rede, além de eu ter o governo jogando contra, com taxação e não querendo, né, que a gente gere a própria energia porque ele perde imposto, e aí por isso que o governo tomou a decisão de taxar os equipamentos, porque já que eu não ganho na distribuição, eu ganho no equipamento, né? Então essa foi a jogada. Além de tudo isso,
eu tenho outros dois pontos acontecendo em paralelo, pessoal. Eletrificação de frota. Só que eu não estou falando mais de eletrificação só de carro elétrico. Eu não estou falando mais só de carrinho BYD de 60 quilowatts, né, que vai carregar uma vez por semana em casa. Eu estou falando de caminhão de mineração. Eu estou falando de ônibus que carrega todo dia na rede. Eu estou falando de coisa grande. O agro. A gente está vendo o agro, pessoal, migrando seus caminhões, indo na mineração para conhecer o que que a mineração está aplicando nos caminhões fora de estrada, caminhão que comporta. Imagine aqui comigo um caminhão que transporta 70 toneladas de minério. Imagine o tanto que consome de bateria esse caminhão. É 2 horas de operação tem que carregar. É 2 horas tem que carregar o caminhão. Então, se em 2 horas tem que carregar o caminhão, qual que é a potência desse caminhão? Imagine, um caminhão. Se a gente fosse fazer um caminhão a diesel, isso aí eu estou falando de 1.000 cavalos de potência, 1.500 cavalos de potência, agora eu estou convertendo para quilowatt. Estou fazendo esses caminhões ficar mais forte, porque tem que ter força para subir lá a cava, né, e tudo mais. E isso também está acontecendo no agro. E daqui a pouco eu vou ver nas usinas de açúcar e etanol. As usinas de açúcar e etanol que tem lá em São Paulo, as que tem no Paraná, as que tem aqui no Mato Grosso do Sul, e é uma tendência. E aí, mas aí eu tenho que tomar um cuidado. Isso só é uma tendência no mercado, estou falando aqui do mercado de eletrificação de frota pesada, só é uma tendência se o cara conseguir fazer com que o custo de abastecimento ou de recarga desse caminhão seja mais barato do que utilizar o diesel, certo? Então, para cada cavalo de potência, qual que é o consumo do diesel? Para cada quilowatt de potência, qual que é o consumo que eu vou ter da minha rede? Porque às vezes, e aí não só às vezes, mas com muita frequência, muito mais do que às vezes, mas com muita frequência, eu vou ter problemas na hora de eu colocar uma estação de recarga. Então pense comigo, se eu coloco uma estação de recarga de 200 quilowatts, de 300 quilowatts, mas a minha indústria já estava no talo eu quero dizer o quê? Já consumindo o máximo que a rede pode fornecer para ela. Como é que eu vou carregar esses caminhões? De onde é que está a energia disponível para eu carregar esses caminhões? Não tem, porque a rede vai dizer que não tem como colocar. Ah, quer energia? Faça reforço de rede. Então, como o caso de Serra da Saudade que a gente vai falar aqui, é 20 milhões contra 7 milhões de investimento. 20 milhões de fazer reforço de rede, 7 milhões para colocar uma microrrede, geração e banco de baterias. Então, a gente está entrando num período de transição. E aí, pessoal, o apelo que eu faço para vocês, e aí eu sei que tem muitos aqui que amam o Brasil, assim como eu, sou muito patriota com o Brasil, e eu penso que é dever nosso ajudar nisso, falar com as pessoas, trazer essas pessoas para perto de nós, trazer a indústria, trazer o hospital, a clínica médica que está com problemas. E não deixar os caras tomarem as decisões erradas por não saberem. Hoje eu ouvi da boca de um cliente que a gente fez a reunião hoje de manhã, eu, Tiara e Alexandre, e o Wellington. Ele falou para nós o seguinte: eu quase fechei com outra empresa, ia vir lá da China, direto da China, nós nem ia saber. Quase. Eu tinha falado com esse cliente, ó, há muito tempo atrás, faz mais de um ano. Esse cliente estava querendo comprar uns motor comigo, não deu certo na época, a gente parou de se falar, porque daí falar, não consigo te vender motor direto, tem que vender por um distribuidor, enfim, daí morreu o assunto. Só que daí eu vi ele há poucos dias atrás e pensei, cara, vou falar desse cara do Base Solar. Chamei ele para conversa e tal, ele falou que já tinha cotação de dois concorrentes nossos, trazendo banco de bateria e solar direto de fora. Pô, eu sou patriota, cara. Eu vou deixar o cara fechar um negócio com um cara de fora, sem ter suporte, podendo se lascar depois. Não é assim. A gente tem que ter um discernimento de, cara, cadê o meu fogo aqui de falar pro cliente? Vamos animar, vamos colocar. Não faz isso, cara, pelo amor de Deus, sabe? Aquela ânsia. E é isso que eu quero passar para vocês. E além disso, aí o segundo ponto que eu comentei, que esse ponto é assim, ó, tá acontecendo e a gente acha, ah, é muito para frente. Não é muito para frente, está acontecendo aqui no Mato Grosso. Se está acontecendo no Mato Grosso, imaginem em São Paulo, Minas e outros estados. Estamos com uma licitação de BES acontecendo lá no norte do Mato Grosso, uma para acontecer agora aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, para colocar BES aonde? Data center, pessoal. Data center. A gente adora pegar aqui, ó, eu principalmente adoro pegar aqui, ó, Gemini, ó. Adoro usar o Gemini aqui para fazer pesquisa. Eu uso ou o Gemini ou o Copilot aqui que eu tenho do ChatGPT. Mas o Gemini, eu uso muito ele no dia a dia. Faço um monte de pergunta para ele, até os meus exames de saúde eu mando para ele. Toda vez que
a gente usa isso daqui, litros de água são consumidos. Litros. Ah, por que que tem a ver a água com inteligência artificial? Para eu fazer o processamento, e aí até a China está inovando nisso, depois eu vou comentar. Mas para eu fazer o processamento dos dados, eu gasto energia. Quando eu gasto energia, eu esquento. Tudo que gasta energia esquenta. Secador esquenta, ferro de passar esquenta, chuveiro esquenta, tudo esquenta. Então esquenta. E para eu não torrar, né, os microprocessadores que eu tenho lá nesse sistema, eu preciso refrigerar. E aí eu vou usar água, eu vou usar bombeamento para isso e eu vou usar muita energia. E aí, pessoal, qual que é o país que vem à cabeça de vocês que tem uma quantidade de água disponível, muita água disponível e com muita energia disponível de várias fontes? Aí é muito fácil, né? O pessoal já vai até aqui no chat que já deve estar comentando aqui, ó. Já vão comentando aí, galera. Bora lá. Qual que é o Brasil, país? O Will, 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 Brasil. Will, Will. É o Brasil, nosso carinhoso Bananil, que o pessoal tem falado aí. Mas é o nosso Brasil, pô. É o nosso país, né? Então, por que que o Brasil tem se tornado uma referência para isso? Porque tem água disponível e porque tem energia. E tem energia de várias fontes. E fontes que são menos poluentes. Então, todos os outros países estão olhando para o Brasil como um lugar para fazer um refúgio de data center e tecnologia. A não ser que a China consiga fazer aquilo que ela está propondo, que é mandar os data centers para o espaço, né? Porque daí lá é frio, a temperatura é menos 30 e lá vai bico, né? É muito frio. E então não precisaria ter esse problema de refrigeração. Só que daí ele precisaria construir uma usina solar lá no espaço para gerar energia e tal. Daí é, é bem complexo, né? A tecnologia para fazer isso. Então, o melhor lugar que tem é o Brasil. E tem um outro fator que faz o Brasil ser o melhor lugar. Porque o Brasil é um país isento. É aquele país isentão. Opa, tá rolando uma guerra, eu sou isentão. Não falo nada. Às vezes alguém fala uma bobagem ou outra aí, né? Mas geralmente a gente fica ali, né? Ô, veja bem, política da boa vizinhança. Isso é bom, porque processamento de dados é uma coisa crítica. Imagina um apagão na internet, imagina um apagão em toda a rede. Nossa, tem muita gente aí que fica, que adoece, né? Que adoece. Os nossos negócios vão para o espaço, imagina. Voltar igual antigamente. Eu que sou representante comercial, ia passar fax lá para a VEG para passar o pedido lá. E manda lá. Antigamente era assim. Os antigos aqui me contam, né? Então, é, são os cenários, tá, pessoal? Então eu queria apresentar os cenários para vocês, né, antes da gente chegar de fato no BES, para vocês terem a concepção de que se a WEG investiu 280 milhões numa fábrica para produzir 2 giga, vocês têm noção, pessoal, só para vocês terem uma ideia, 2 giga de BES por ano. O que que é 2 giga de BES por ano? São 4.000 containers de 5 mega, tá? Não, 400, eu tô bem doido já. 400 containers de 5 mega, tá? Então, 400 containers de 5 mega. 400 containers de 5 mega, para vocês terem uma ideia de grandeza, 5 mega, vou tentar traduzir aqui para vocês, vou pegar até uma calculadora, tá? Só para mostrar para vocês o que que é. Compara, lá, fica mais fácil, né, Estevam? Oi, oi? Compara com a Itaipu. Aqui, ó, potência, uma turbina de Itaipu. Aqui, ó. A potência de uma turbina de Itaipu é 700 mega, tá, pessoal? Então, assim, ó, a gente vai estar produzindo quase 3 turbinas de Itaipu por ano, tá? Porque eu estou falando de giga, né? Então, é quase 3 vezes esse valor, né? Porque as 3 turbinas daria 2,1 giga. E lá tem 20 turbinas. Então, assim, hoje essa é a maior fonte energética do Brasil, é Itaipu. Então, eu vou estar produzindo isso lá na WEG, a empresa nacional, nacionalização. E aí entra o pulo do gato. Falei do governo, falei da taxação, falei de um monte de coisa. Pessoal, o nosso preço já é competitivo hoje. Já é competitivo hoje. O que que muitas empresas fazem no setor para se livrar de taxação? Traz o componente para cá e processa ele, industrializa ele dentro do Brasil. Com um índice de industrialização alto, a gente consegue nacionalizar o produto. Se eu nacionalizei o produto, eu não tenho a taxação externa, que é o que está caindo agora em cima de nós, que é os 20% lá de taxação, que se a gente pesquisar aqui, ó, a gente consegue ver, ó, o governo aprova um aumento de imposto, importação alíquota de inversores e BES chega a 20%. Então,
é um aumento considerável. Eu estou falando aqui ó, que o imposto sobre inversor e microinversor, o nosso solar, vai subir de 12,6 para 20. E o BES de 16 para 20 também, tá? Então, eu tenho agora um cenário que não é propício, mas a VEG já pensou, e aí por isso que eu falei, por que que a VEG vai se envolver com o BNDES para pegar dinheiro emprestado e sair no site do governo lá e tarará, né? Por quê? Porque a gente está criando um lobby, logicamente, o Brasil é o país dos lobbies, então a VEG está criando um lobby para ela poder fazer o seu BES sem ser aplicado uma taxa sobre ele. E aí eu faço que nem, por exemplo, você está aqui a Intelbras, né? A Intelbras ela não fabrica nenhuma câmera dela, ela traz todos os componentes de fora da China, da Dahua, é a marca que faz os módulos e, né, e as lentes, e monta aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus. Então a VEG vai fazer algo similar, só que vai fazer em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul é puro preciosismo, né? Porque é a nossa cidade sede, é onde a gente está lá. Vai fazer um pouquinho do lado, é perto da nossa fábrica de tintas ali, que é Guaramirim, uma cidade colada em Jaraguá do Sul, né? Então a gente vai ter uma fábrica pujante de BES para a gente também conseguir reduzir o nosso preço e bater na concorrência. Tá? E o know-how, né, pessoal? Fora o know-how peças no Brasil, a troca de partes e peças desses BES, eu consegui fazer plano de troca de bateria, que é a coisa que as concorrentes não estão fazendo, isso é um argumento de vendas também. Então vai impulsionar muita coisa, tá? Deixa eu tomar só um golinho aqui. Estevão, Então, e pessoal, aí pode também falar. pegando o gancho aí, né, que hoje o governo de São Paulo falou que é a nova lei dos carregadores em condomínio, né? Então, Uhum. o cara que comprou o carro, ele vai ter o direito de instalar o carregador. Será que vai ter energia para todo mundo, para todos os moradores que vão ter esses carregadores? Não vai, não vai. Não Não vai, vai, né? não vai, não vai. É muita potência puxando da rede, né, pessoal? E E aí todo que mundo o quer BES economizar, né? entra. Exato. E todo mundo quer É, economizar, né? Vocês aí mesmo estão economizando, estão todo usando mundo. fogão elétrico de indução, bike elétrica, eu vi aí, dois carros elétricos. Então nem Sim. tem nem o cheiro de combustível, né? Não, não, exatamente. Ó, vou E responder aí, uma como não pergunta tem rapidinho. infraestrutura, né? Não tem infraestrutura nos condomínios, o que que eles vão começar a colocar? Containers de BES. Então, Container de essa BES. é, né? Então, fazer aquela micro rede ali, né? Que é o que a gente fez o exemplo lá da CEMIG, mas isso já é uma coisa muito difundida nos Estados Unidos, foi que o Elon Musk sempre pregou, né? As micro redes, né? Descentralizar, né? Essa questão da energia no Brasil e no mundo, que isso vai caminhar a passos largos. Não tem volta, né? Exatamente. Para quem não acreditava no elétrico, hoje tendo lei para colocar carregador, e foi muito rápido, né, que aconteceu isso. Muito rápido, pessoal, Essa porque transição está muito rápida, porque o chinês entrou, né? E aí, muito rápido. Eu aprendi BES ano passado. Assim, o que eu comecei a estudar de BES, porque assim, eu tava com um número legal em outros setores dentro da VEG e o Robson começou, pô, vamos vender BES, me ajuda a vender BES. Falei, putz, cara, isso daí eu não entendi muito bem como é que eu vou vender esse troço, como é que eu vou fazer isso aí dar retorno. A hora que eu entendi como isso ia dar retorno, aí eu falei, velho, não tem, não bota quem for boca aberta. Né? Lá no Rio Grande do Sul, a gente fala quem é boca aberta. Porque, cara, é um negócio revolucionário. Revolucionário porque ajuda o bolso do cara que é da indústria, né? Quem tá pensando no próprio dinheiro ali na indústria vai olhar muito para isso. Bom, deixa eu voltar aqui para a apresentação. viu, E aí Estevam, e vamos. pegando aquele gancho que você falou hoje desse cliente que já tinha dois orçamentos, né, de chinês. Eu tinha ido também numa empresa do agro na semana passada, que também estava com Aham. orçamento do chinês. Então, o que que o chinês fez? Ele pegou a nossa distração do carnaval, né, Uhum. e colocou proposta em todo mundo. Então, assim, Aham. né, o que que a gente quer dizer com isso? Cara, a gente tem que correr. O chinês entrou, ele vai vender direto. Se a gente não entrar na frente, os empresários estão tudo com proposta do chinês. Mas, Então, obviamente, né, que o empresário brasileiro ele pensa duas vezes antes de comprar diretamente da China, por questões de peças, pós-venda, porque esse realmente, essa é uma solução que tem muita engenharia, né? Não será, não vai ser qualquer empresa que vai conseguir realmente dar uma solução lá para esse cliente na ponta. E isso é muito bom. Por quê? Porque aí a gente ganha força, né, know-how e mais clientes sendo atendidos aí pela Energia através de vocês consultores.
Ô, pessoal, eu acho que eu vi que o pessoal seguiu aqui, tá? Onde eu posto os conteúdos é lá no gomesrp.veg, tá? Gomesrp.veg. Lá eu posto conteúdos abertos, vídeo falando de várias coisas, motor, eficiência energética, enfim, tudo, Ah, né? Que eu vi que o depois a pessoal tá. gente compartilha lá. É que eu tava pedindo para seguir aqui, daí eu falei, ó, eu vou avisar. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre o que vai acontecer, o que que a gente viu aqui, a nova fábrica então ali que eu abri até no nosso no Google aqui para vocês verem as notícias, né? Então, geração de empregos e tudo mais, mas o grosso da coisa é falar o cenário, né? Por que que a WEG fez isso? E a WEG não investe nessas coisas à toa, até porque a própria apresentação da WEG, se vocês abrirem a apresentação institucional da WEG no site da WEG, lá vai dizer exatamente as palavras que eu vou dizer agora. Todo produto que a WEG lança nos próximos 5 anos, ele faz parte de 50% do faturamento da WEG ou mais. Ou seja, a WEG acabou de fazer uma fábrica de BESS. O BESS ele vem sendo trabalhado há 1 ano, 2 anos de forma mais forte. Então, a gente está no ponto de início da onda, pessoal. O surfista tá lá preparado, tá remando e ia surfar a onda. Não pode cair, não pode bobear, senão a onda passa. Então é agora. Não dá para deixar para depois, tá? Então a gente precisa agora ouvir, se preparar, estudar para conseguir falar. E pessoal, eu preciso que vocês aprofundem um pouquinho mais e vocês prestem muita atenção no que eu vou mostrar na planilha de como falar sobre BES. Se vocês não quiserem falar tecnicamente, mas como falar sobre BES, entender como que ele dá payback para o cliente, porque se vocês entenderem isso, vocês já vão me economizar boa parte do caminho, porque a gente precisa filtrar um pouquinho melhor o cliente, e aí é papel de vocês fazer esse filtro para nós, de saber o cliente que dá ou não dá, porque assim, a gente tem que filtrar, porque a demanda está altíssima. Né? Para mim, para a Etiara, para Alexandre, para o Wellington, para a Fernanda, e aí a gente tem que fazer reuniões assertivas e aí, se vocês entenderem isso aqui que eu vou falar, para nós é o ouro. É isso que a gente precisa, tá? Então vamos lá. O que a gente está vendo aqui, né? Um case de sucesso que a Energy fez em parceria com a WEG. Então, a Energy foi chamada lá e falou: ó, precisa ser Energy porque a Energy é a melhor do Brasil. Então, já mata aí, vocês estão com o melhor do Brasil. A WEG falou: a Energy é o melhor do Brasil, vai ser com a Energy, então vamos embora. E foi, e realmente é uma rede, uma cidade inteira sendo abastecida. Vocês devem ter visto várias notícias, né? Deve ter visto um monte de coisa aí. Então, a WEG, junto com a Energy, fez uma cidade de 854 pessoas, né, ser abastecida por banco de bateria IBS. É banco de bateria solar, na verdade, né, a microrrede. Então a gente está falando ali de 500 quilowatt pico de geração, né, e 8 racks de baterias para esse backup de energia, né? Então 2.500 quilowatts ou 2,5 mega de armazenamento. Então isso daqui é uma solução que uma cidade inteira que o próprio Zema, governador do estado, foi lá, né, testificou, viu, e a CEMIG, que hoje é um dos. Tá normal. Ah, tá. O José falou. E a CEMIG, que é um dos órgãos, né, no Brasil, mais, entre aspas, cri-cri, né, que tem mais detalhamento técnico, aprovou a Energia e a WEG nesse projeto. Então, eu fico de consciência tranquila quando o pessoal da engenharia da HR aí, né, da Energia vem e faz lá a viabilidade e trabalha junto com nós. Isso aí já me dá um alívio, né? Eu falo, pô, tô em casa, dá para fazer tranquilo. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que o negócio está acontecendo, tá, pessoal? E aí, eu não sei se o vídeo vai. O áudio do vídeo está saindo para vocês? Não? Então deixa eu ver aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver como é que eu faço aqui esse trem aqui, pera aí. Vamos puxar aqui. Agora o tiozão da internet aqui vai. Vamos ver. Eu vou pausar o compartilhamento e vou compartilhar Share Sound aqui. Aí, vamos ver agora. Tá voltando aí a apresentação. Voltou já a apresentação ou ainda não? Não, ainda não, tá travado, Gomes. Ah, tá. Pera aí, então. Aqui, aqui com som share. Vamos ver agora. Estão me vendo aí? Sim, só Sim. que ainda tá travado. Vamos clicar aqui agora. Para alimentar uma cidade Aí, inteira com baterias. Tá, bom. não exatamente. Vamos voltar do início então, beleza?
E se eu te dissesse que dá para alimentar uma cidade inteira com baterias? Tá, não exatamente como esta aqui, mas com um sistema gigante de baterias. E sim, isso já é uma realidade. Galera, eu tô aqui em Serra da Saudade, a cidade com a rede de distribuição elétrica mais tecnológica do Brasil. Inclusive, é a menor do país em número de habitantes. O desafio da CEMIG aqui era sério. Sem dupla alimentação, qualquer falha na rede da cidade gerava um apagão total. Bom, a primeira ideia era expandir a rede tradicional. Porém, isso custava mais de 20 milhões de reais. A solução foi uma microrrede inteligente que custou só 7 milhões. O cérebro da operação é um SAEB, Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias. Este aqui tem 500 kW de potência e 2 MWh de capacidade. E ele não é só um backup. No modo conectado, o SAEB trabalha ativamente na rede. Ele faz o chamado peak shaving para abater picos de demanda, ajuda na estabilização da tensão e também no controle do fator de potência. É melhoria de performance em tempo real. E se a rede principal cai, bom, em menos de 3 minutos o sistema entra em modo ilhado automaticamente. O SAEB assume como fonte de tensão independente e segura a cidade inteira. Ah, e esta usina fotovoltaica aqui, de 500 kW pico, não alimenta a cidade, mas sim o sistema de baterias, que garante até 12 horas de autonomia. Tudo isso é gerenciado com medição inteligente e religadores automatizados que ficam integrados à central de operação da CEMIG. Um sistema super avançado que gerencia a distribuição da rede. A expectativa aqui em Serra da Saudade é uma grande queda nos indicadores do tempo que o cliente fica sem luz no ano e a quantidade de vezes que essa energia cai. É a CEMIG com tecnologia de ponta resolvendo um problema complexo da distribuição. Isso é o futuro da rede elétrica. Então, comenta aí, o que você acha dessa aplicação do SAEB? Aí só os caras deram uma nomenclatura nova, né? Saeb. Deixa eu voltar aqui Verdade. para. Da concessionária de energia, tá colocando BES, né? Não vai dar certo, né? Por aí a Deixa eu gente ver já aqui. vê, né? É. Quero ver vocês aqui que sumiu aqui. Cadê? Deixa eu me perdi aqui. Ah, beleza, também não preciso ver. Eu Esse preciso vídeo eu vou apresentar. compartilhar lá no grupo, tá, pessoal? Mas assim, é importante vocês mandarem para os clientes, porque eles realmente não sabem que essa tecnologia ainda já está em operação, não está em operação, enfim. Mas é um projeto Energia, onde a gente consegue explicar em detalhes, né? Porque a gente vivenciou desde o desenho, né? Do projeto mesmo, da projeção ali da, de tudo, desde o início, junto com a CEMIG e com a WEG, então a gente sabe em detalhes. Inclusive, a gente pode agendar, a gente está fazendo agendamentos com clientes que querem conhecer essa microrrede lá na Serra da Saudade. A gente vai ter o agendamento agora nesse começo do mês de março, um cliente vai lá de Minas Gerais mesmo, o Jonathan vai acompanhar ele para conhecer esse sistema de operação, que realmente aí é o único da América Latina nesse modelo, e ele foi o mais noticiado aí no setor de energia desde quando a gente inaugurou aí com o Zema. Show. A tela tá aparecendo ainda, né, para vocês? Tá. E Tá. se eu te disser... Opa, aí também não. Aí tem um vídeo aqui do nosso queridíssimo Jonathan. O Fiera vai falar um pouquinho aqui também. Fala galera da Energia, Jonathan Guiar, gerente de engenharia. Estou aqui em Minas Gerais, hoje, domingão, passando o pente fino, fazendo os últimos ajustes aí para a gente caminhar para a finalização dessa obra, que é uma obra de BESS, Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias. Nessa obra aqui nós vamos conectar uma cidade com o BESS, fazendo uma espécie de microrrede. É o primeiro projeto desse porte no Brasil e nós estamos aqui presentes, fazendo todas as etapas do projeto, a execução, ao comissionamento, acompanhando a WEG, nossa parceira. E se você quiser saber mais sobre o sistema de armazenamento de energia, sobre projetos de microrrede, é isso que está balançando o setor energético brasileiro, essa novidade que está chegando. Conte conosco, chame a Energia, chame um dos nossos especialistas, que com certeza vão te atender muito bem. Um abraço. Show de bola.
Aí vamos passar aqui. Aí, pessoal, vou falar um pouquinho dos cases aqui, né? O que que a VEG tem instalado. Aí vai aparecer um vídeo aqui que é um case, que foi o primeiro BES móvel do Brasil, que a Energy fez. Então, esse BES, ele é pequenininho, na época a tecnologia dele era uma outra tecnologia, agora ela evoluiu até, né? Para vocês verem o quanto que a tecnologia evolui. Esse BES chegou aqui para nós ano passado e a tecnologia já evoluiu. Então, é um BES de pequeno armazenamento, né? Pequeno porte de armazenamento, porém, é um banco de baterias que o pessoal aí vai utilizar para demonstração, para mostrar que realmente não fica sem energia. Inclusive, já utilizado lá no prédio da própria Energy para não ficar sem energia numa queda, né? Então, vamos rodar o videozinho dele aí. Meu nome é Charles, sou analista técnico da VEG. A gente está aqui hoje na Energy para fazer um teste de transição do BES de modo conectado para modo ilhado. Então aqui a gente tem a interface dele agora, níveis de bateria, tensão do sistema e conectado. Boa tarde, pessoal. É o Jorge, supervisor de assistência técnica. Nós estamos fazendo teste no nosso BES. Nós vamos desligar agora e vocês vão ver ele partindo. Ó, a partir de agora é o BES que está assumindo toda a nossa energia, tá? Ó. Ninguém nem viu. Ninguém nem viu a transição, né? Foi muito A rápido. gente tá parecendo a galera aquela da época do fogo, lá quando descobriram o fogo. Olha só o fogo! Olha o BES funcionando aí, galera. É Bora verdade. lá. Deixa eu passar E aí aqui. quem está em Cuiabá, gente, esse BES, ele fica lá, tá no estacionamento lá da engenharia lá embaixo. E hoje o cliente que teve na Energia, a gente desceu com ele lá, ele já tirou foto, filmou. Tipo assim, cara, vocês têm um BES aqui, né? Então, tipo, é uma coisa muito diferente. É mesmo. Pessoal, aí eu começo a navegar em mares grandes aqui. Imagina vocês como consultor vender um solar de 22 mega e um BES de 49 mega de armazenamento. Em números, isso aqui dá muito dinheiro. Principalmente de comissão. Esse é um case aí que a VEG fez, né? Um off-grid para descarbonização. Então, fez as placas flutuantes, né? Os módulos flutuantes. E aí colocou o banco de baterias para captar isso, porque o maior consumo, e é isso a gente sabe, principalmente em praia, né, pessoal? Quem aqui costuma ir na praia e tal, sabe que o momento que a gente mais consome energia quando tá na praia, num lugar assim, é à noite, né? A hora que tu volta da praia, liga chuveiro, liga secador, chapinha, né? As mulheres aí costumam utilizar esses equipamentos que puxam bastante energia, e isso não só na praia, em casa também é assim. Então, é um horário, e isso para quem tem solar em casa sabe muito bem que precisa às vezes dimensionar um solar maior. Aqui a gente coloca o banco de baterias para poder funcionar à noite, né? Aqui a gente tem um outro caso aí, o Morumbis, né? O Morumbis colocou aí o BES de aluguel, então é um segmento que acontecia muito em geradora a diesel, a gente vai começar a ver muito. Inclusive tá ali, ó, um gerador a diesel da minha parceira lá, ó, Thiago. Ó, o pessoal tava lá. É, o BES, né, ele basicamente ele vai substituir o gerador a diesel a curto prazo, porque e a gente vai conseguir fornecer uma energia mais barata e o custo do aluguel dele tendenciosamente, né, vai cair. Então, com uma qualidade melhor de energia, se cai energia, por exemplo, no meio de um jogo de futebol, eu não preciso estar lá com o gerador rodando. Vou dar um exemplo para vocês. Se tem um evento grande, um show, né? O Gustavo Lima vai tocar na cidade de vocês. Ele vai levar e vai alugar o grupo gerador a diesel. Só que, por garantia, ele precisa deixar os geradores a diesel ligados, mesmo sem precisar, rodando numa carga bem baixa, 10% de carga, em stand-by, que a gente chama, só para ele poder atuar no momento que cair energia. Então, imagina, tem um consumo que não era necessário. No banco de baterias, não, ele está fazendo a leitura. Se precisar, ele faz a transição em 150 milissegundos para um BES convencional, até 30 milissegundos para alguns modelos, e outros sem sentir nem o tempo de transição, tá? Vamos lá. Então, temos o BES aqui do Morumbis. Temos aqui o BES móvel, né? Então, essa solução aqui é muito legal. Quem vai utilizar muito isso daqui, tá, pessoal? De fato, utilizar, não só para demonstração,
Pessoal no agro, vou dar um exemplo para vocês. Esses pivô de irrigação, às vezes não consegue colocar uma usina solar perto, tu consegue levar o BES numa solução móvel até o local onde vai ser utilizado. Então carrega ele numa usina solar em outro local que tu tenha disponível e leva ele até o pivô de irrigação, conecta lá e ele vai funcionar. Isso não só no pivô, como aqueles rolos de irrigação que a gente vê em algumas usinas de açúcar etanol, que eles têm uns rolos que vai lá longe, né? Então tem solução para tudo. O BES móvel é uma solução que as distribuidoras de energia estão utilizando. Por quê? Imagine que falta energia em algum lugar. Eles podem conectar o BES para continuar o fornecimento de energia, enquanto eles fazem a manutenção da rede, do transformador, do poste ou do que for. Então, o BES com uma solução móvel também é uma solução. Apesar dele ter um custo agregado maior, porque a gente vende ele com a carretinha, né? Então ele sai lá, esse Facchini ali, né? Parceiro VEG lá, então é coisa fina, não é coisa ruim não, tá? Não é os engenheiros da VEG que estão fazendo isso daqui. É a Facchini, pessoal, a Facchini, maior fabricante de carroceria de caminhão aí do Brasil, tá? Então aqui a gente tem uma solução móvel, ó, grande, daí já de maior porte. Essa daqui é uma da Copel, então ela leva esse BES móvel para fazer justamente esses ajustes, né, e reparos de rede. Aqui a gente tem a indústria alimentícia, a indústria alimentícia de Biúna, né, Tiara? A indústria alimentícia. Essa daí é pro famoso comedor da faculdade. A gente não pode falar que é da Nissin hoje, né? Eles proibiram. Mas aí só Mas, ninguém ó, mas é vazar o aqui. formatinho ali, ó, do macarrão na rede, ó. Exatamente, O desenho exatamente. da falha da rede. Não, pessoal, o que que acontece aqui nessa solução? É, Lá eles tinham quedas de tensão, às vezes quedas de energia. E aí eles precisavam de uma solução para não deixar essa energia cair, porque lá ele tinha gerador a diesel. Mas veja, poxa, se o cara tem gerador a diesel, por que que ele vai comprar o BES, né? Aí a gente vai para destrinchar a solução. Lá, quando caía energia, ele tinha um tempo para religar, ligar o gerador a diesel, e isso levava aí 3 minutos, 5 minutos. No período de 2 a 3 a 5 minutos que caía energia na indústria da miojo, desligava as máquinas. E quando desligava as máquinas, ele perdia a massa que estava em processamento. Então, a perda anual desse cliente era de US$ 800.000, tá? Chega a doer de falar, US$ 800.000 indo para o ralo. Então, o payback foi abaixo de 2 anos. Foi cerca de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses para eles. O que que eles fazem? Se cai a energia, o BES assume de bate-pronto. É um BES dupla conversão, é um BES especial, que ele não tem tempo de resposta, ele está online já o tempo todo. Ele assume a carga instantaneamente quando cai a energia e se essa queda for superior a 30 minutos, se ele identificar que está chegando próximo de 30 minutos de queda, aí ele manda dar partida no gerador a diesel. Dando partida no gerador a diesel, ele sai de cena, porque daí vai de fato precisar do gerador a diesel, porque é uma carga muito grande. E aí eu não posso aumentar muito o tamanho do BES, senão eu inviabilizo o projeto. Vou fazer um BES muito grande, é muita bateria, sem saber se vai utilizar. Então é mais fácil eu ter um gerador a diesel parado que só usa quando precisa. Aí eu compro o diesel, né? Ah, tá vendo que vai acabar o diesel, vai lá comprar mais, enche o tanque e toca pau na máquina. Agora o BES eu não consigo fazer isso. Esgotou a bateria, já era, né? Então eu teria que já prever um BES muito maior. Então esse é um cuidado que a gente toma na hora de fazer os custos de payback, tá? Bom, vamos lá, vamos seguir. Tem mais um aqui, uma indústria de fertilizantes aí, talvez alguns conheçam a Yara Fertilizantes, né? Tanto a Yara quanto a Mosaic Fertilizantes fizeram, né? E isso, pessoal, é uma tendência. Quando um faz, o outro também faz. Por quê? Pense comigo, tu é o dono da indústria lá, eu sou dono de uma empresa de calcário, vou dar um exemplo. E um dos maiores custos na indústria de calcário é a energia elétrica, certo? Aí eu dou um jeito aqui, vem a Energia, fala comigo, tal, a VEG, e me apresenta uma solução que eu consigo baixar 30% da minha conta de energia. Ora, se eu conseguir baixar 30% do consumo da minha conta de energia, e conta de energia representa às vezes 40%, 30% do meu custo de produto acabado, eu consigo reduzir o valor do meu custo acabado. E aí, se um faz, o outro se obriga a fazer, porque senão ele fica com um preço fora, né? Não fica competitivo, ele vai ficar fora do mercado. E aí, um faz, todos os outros fazem. Isso aconteceu aqui agora na indústria de calcário no Mato Grosso.
Na indústria de ouro é um pouco menos, porque na indústria de ouro todo mundo vende o ouro, tem ouro, vende, né? Então não tem assim uma disputa acirrada por contrato. Só que só pelo a indústria de ouro ela é muito mais da vaidade, tá? Então a indústria de ouro ela é muito mais vaidosa. Então se um fez, o outro quer fazer, porque ele também tira ouro, ele tem dinheiro disponível, tá tirando dinheiro da terra. Então um faz, o outro quer fazer. A de calcário já é mais por necessidade mesmo. Então a gente tem que começar a fazer a leitura dessas indústrias, do que a gente está lidando. Vou dar um exemplo, pessoal. Você tem consultor aqui de São Paulo, tá? Acorda. Se tu mora em São Paulo, eu faço um apelo para vocês agora. Tem numa avenida de São Paulo, eu não sei o nome porque eu ouvi, foi conversa de boteco, mas o cara me falou e eu fiquei apavorado. E ele me disse que ele já fechou 3 indústrias de São Paulo com BES, fabricante de partes e peças para carro. Porque nessas indústrias que ficam em São Paulo, fabrica-se muitas peças para reposição de veículo. Sabe esses painéis que a gente vê no carro, a parte interna do carro, os plásticos, que tudo é com forma. Aquilo ali tem um forno, tem calor, tem processamento de plástico. E aonde tem forno, tem calor, tem processamento de plástico, injeção em moldes, eu preciso de energia para esquentar um forno de indução, por exemplo. O cara foi lá e lavrou lá e tava se gabando para mim, e ele sem saber que eu ia pegar essa informação e jogar nos consultores da Energia que vão lá agora vender. E cai energia todo dia nessa rua aí. Uhum. Esse que é o pior. Aí, É, Márcio, quem que é de São Paulo aí? eu não lembro se Corre, é gente, São Paulo capital ou depois eu vejo. Guarulhos. Eu não lembro se é Tô de São olho Paulo e tô capital ou ouvindo. Guarulhos. Tô ouvindo tudo. Aí, ó, apareceu. Aí, ó, o cara. Cara, tem que ir lá, tem que pegar assim, botar assim no Google, fabricante de peças, sabe, acha o nicho, porque elas estão tudo próximas ali uma da outra. E aí ali, cara, achou o ninho, vai embora, um passa pro outro e vai indo, né? Então é um negócio importante. As indústrias de segmentos parecidos em São Paulo têm essa vantagem, elas ficam mais ou menos próximas, né? Tu pega a indústria de borracha em São Paulo, ali Santo André, tem uma indústria de borracha que eu conheço, né? Braskem ali tem processamento de borracha, aí tem umas quantas aí, né? Na região. Então temos que ir para cima e ligar para esses clientes. Eu lembro esses clientes, mas eu não tenho braço para ligar, pessoal. Eu não consigo ligar. Eu não consigo ligar, fazer prospecção, gerar proposta, participar de reunião. Tá Nem a aqui no meu gente. escritório, tá Por isso que nem, é nem... papel do consultor. É Exato, isso. exatamente. Então, seguindo mais um pouquinho aqui, aqui tem um BES menorzinho aqui, esse BES aqui 215 de capacidade de armazenamento, é um BES menor, esse BES aqui pode ser muito utilizado, tá, pessoal? Esse BES aqui é muito utilizado em supermercado, em clínica médica, clínica oftalmológica. O apelo aqui, tá, pessoal, não é nem payback, tá? E aí a gente começa a falar de várias coisas diferentes. Por exemplo, se eu estou falando com uma indústria, o apelo é eu ter o payback para melhorar o custo dessa indústria. O payback está no custo de produção, na energia. Quando eu olho para um mercado, o payback está em não perder material de freezer, congelados e frios, e também não espantar o meu cliente. Ora, se o mercado para a energia no horário de ponta, ou no horário que ele mais está cheio, 6 da tarde, 7 da tarde, esse mercado perde cliente. Todo mundo abandona as compras e vai embora. E como muito bem o Alexandre comentou hoje, a gente estava conversando ali, ele disse: pois é, e essa 1 hora que ele perdeu de compras não volta, porque o cliente não vai voltar daqui 1 hora e comprar o dobro, né? Se ele deixou as compras lá, ele foi embora, é 1 hora que tu perdeu de venda daquele mês, né? E porque esse cliente vai sair e vai comprar em outro mercado. E aí talvez vai que ele gosta mais do outro mercado, vai que ele estava acostumado a comprar no outro mercado e foi lá e comprou no outro por necessidade e agora gostou de ir no outro. Então a gente está dando espaço. Mesma coisa acontece para uma clínica médica. Imagina faltar energia no meio de um processo. Imagina essas clínicas que fazem exame médico, pessoal. Eu estava aqui, lembrando agora, né? Eu fiz um exame de ressonância magnética na semana passada, né? E imagina parar uma máquina de ressonância magnética, tu tá lá dentro, o transtorno para sair. Imagina se é uma pessoa maior, mais pesada, às vezes não tem o controle de sair para fora, né? Porque é um túnel ali, tu entra meio apertado naquele negócio. Então imagina tu não conseguir sair daquilo ali, né? Pega aí, faço o desafio para vocês, vai atrás das clínicas que fazem exame médico desses mais complexos dentro da cidade de vocês. Aqui eu fui na Seiko aqui, né? Fica a dica aí, quem quiser ligar lá na Seiko, já liga lá. Lá tem 3 máquinas bem pesadas lá. A Cida já anotou ali, ó. Uhum. Aí tem que ligar, pessoal, tem que ir atrás. É a vida do vendedor. É a vida do É. vendedor. E esse BES aqui casa muito bem. Imagina uma clínica oftalmológica.
Poxa, vou lá fazer um exame, o exame não, a cirurgia, aquela cirurgia que faz a correção da miopia e outros problemas, né, oculares, ela faz com um laser, né? Então, imagina desligar lá no meio. Tu tá ali, cara, e aí? Como é que fica? O laser sabe onde é que parou, o médico sabe onde é que parou, o que que o laser já fez, já dá um problemão, já dá uma dor de cabeça gigantesca. Então, é um outro lugar onde não só o payback é avaliado também o risco, o ganho intangível. E a gente tem que ter a expertise de saber tocar nessa ferida quando fala com o cliente. Quando a gente está lá conversando com o cliente, né, nos mínimos detalhes, pegar no ar o que que o cliente está falando. Ah, será que ele está falando que ele tem uma dor de custo, né? Será que ele está falando que ele tem uma queda de energia que se preocupa a ele? Aí às vezes ele te fala, mas o meu gerador quebra muito, quando eu preciso não funciona. Então, assim, tu começa a ver possibilidades, tá? O Henrique, eu acho que ele perguntou aqui, ó, de modo os BES são carregados. Os BES são carregados, aí entra um ponto técnico, né? O BES pode ser carregado por qualquer fonte de energia. Dentro do BES tem um sistema de conversão, onde eu consigo captar tanto energia direta, energia solar, quando eu consigo captar direto energia da rede, eu consigo captar energia de gerador a diesel, qualquer fonte energética ele consegue receber. Porque hoje a gente tem dois tipos de fonte de energia, ou corrente alternada ou corrente contínua, né? Eu já expliquei isso uma outra aulinha aqui, numa outra live de BES, então não vou voltar nisso. Hoje é mais comercial puro para a gente aprender a falar com o cliente. Mas basicamente eu tenho essas duas fontes. Então vocês têm que falar para o cliente, cara, carrega de qualquer lugar isso daqui e eu, como Energy, eu vou fazer os cálculos para ele carregar da fonte mais barata possível para melhorar o payback, né? Para eu melhorar o retorno de investimento. Se o teu Mercado Livre tiver bom de preço, se tu tiver numa qualidade boa de energia com preço legal, eu carrego o teu BES da tua própria rede no horário de fora a ponta de madrugada. Se o teu horário tiver ruim, se tua energia tiver cara, eu boto um solar só para carregar esse BES. Ah, tua energia tá ruim como um todo, eu coloco uma energia solar maior para dar conta de toda a tua indústria com um BES maior. Hoje foi o case, foi assim, né? Nossa conversa ali com esse cliente. A gente fez uma proposição para ele de um banco de baterias e um solar que daria conta da demanda dele atual. E na conversa ele falou para nós: pois é, mas vendo dessa forma, já que o nosso payback tá bom, né? Já que tá dando retorno, então por que que a gente não faz para a indústria inteira? Porque eu tenho um aumento de carga de 50% para fazer e não fiz ainda. Então eu falei, opa, então peraí, se o cara tá me dizendo que isso aqui já tá legal para ele, eu vou aumentar 50% de carga, então eu vou aumentar 50% do meu sistema solar e o meu BES, e ele também tá me falando que daqui a pouco vai entrar carregador veicular, carregador dos caminhões dele da frota. Ah, então pronto, fechou todas, já vou fazer um dimensionamento ideal para ele, porque nisso a gente é especialista. O que que a gente é especialista? A gente não é especialista em vender produto, tá, pessoal? A gente é especialista em melhorar a conta e a qualidade de energia do cliente. É isso que a gente tem que saber. A gente melhora a qualidade de energia do cliente porque a gente está vendendo qualidade de energia e vendendo custo de energia. A gente não está vendendo BES pro cara. A gente tem que chegar e falar, cara, eu sei como baixar o teu custo da tua conta. É essa dor que a gente tem que vender pro cara. E não, eu vou te vender um BES disso e daquilo. Quando a gente se coloca como especialista daquilo dali, mesmo sem dizer, eu sou especialista, na conversa o cliente percebe. Na conversa o cliente percebe. Hoje, nessa reunião que a gente fez, eu quis adotar uma medida que eu não tinha feito ainda. Fazia muito tempo que eu queria ter feito, mas aí no fim, em correria, não fiz. Mas eu falei, vou fazer uma planilha para esse cara um pouco diferente. Vou mostrar para ele que a economia que ele gera com um banco de baterias e solar dá para investir no banco e vai dar um retorno para ele que vai se pagar e vai gerar muito dinheiro para ele e ele ainda vai ganhar uma proteção contra os reajustes da energia, da concessionária, do governo, etc. A gente mostrou, ele falou, pô, cara, que legal essa planilha, muito bom. Os outros concorrentes não apresentaram isso para nós. Ele disse na reunião para nós, os outros não apresentaram. Eu tinha pedido para eles fazerem e não fizeram. E a gente fez e apresentou. E ele gostou e muito provavelmente esse negócio vai estar na nossa mão nos próximos dias aí, vai ser nosso, né? Se Deus quiser, Deus abençoar, vai ser nosso. Então, só deixa eu dar uma lida no chat rapidinho, podemos tirar a dúvida no final. Ô, Rafa, se for falar, a gente deixa para o final, se for mandar aqui por escrito, a gente já lê agora, tá? Leonildo, quanto custa em média um BES de 100 kW? Ô, Leonildo, acho que assim, ó, esse é o ponto fundamental, tá? Não estamos aqui com nenhum cliente para falar quanto custa o BES. Em nenhum cliente eu chego falando que o BES vai custar XYZ. Eu tenho que mostrar para ele o valor desse BES. E como é que eu mostro o valor desse BES? Cara, se eu colocar esse equipamento, eu te reduzo e te economizo um valor X, e esse valor X que eu vou economizar para ti,
Não vai importar se o BES custa 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Importa se ele vai conseguir tirar da tua conta o valor que ele precisa tirar para esse valor virar uma economia e essa economia eu consegui aplicar, eu consegui usar em outros locais da minha empresa, eu consegui baixar o meu custo de produto. Então, nesse primeiro momento, eu não me preocupo quanto que o BES custa, tá? Não é esse o que vai determinar o andamento do negócio, tá? Depois, ah, temos um cliente que tem 492 caminhões com geradores que atende vários clientes de forma simultânea SP. Como fazer essa transição? Tá. Esse cliente tem caminhões com geradores em cima dele, são geradores a diesel que estão embarcados em cima do caminhão que ele leva para fazer o aluguel de quando acaba a energia, é isso? Meio que ele criou um sistema de um Uber de energia, basicamente isso. Boa noite, tudo bem? É o Rafa. Então, em relação a esse cliente em si, ele tem 492 caminhões, que esses caminhões têm os geradores em cima. São vários Aham, tamanhos, né? E ele aham, atende vários eventos simultâneos em São Paulo. Por exemplo, ele entendi. atende a Tomorrowland, né? Tomorrowland, sei lá, que é aquela festa gigantesca, ele que Aham, atende isso. Então, assim, sim. a minha preocupação, por exemplo, se ele está atendendo esse evento e acaba a energia, ou sei lá como que ele faz, no período de uso dos transformadores, das coisas dele, ele está Aham. usando diesel. Com a bateria, ela já elimina, né? Então, como que eu vou pegar esse cliente para até mesmo explicar para ele essa situação que ainda o BES vale mais a pena do que ele ter esses geradores, entendeu? Tá, o que que eu vou te explicar é o seguinte. Esse tipo de Até porque ele cliente, está muito interessado em fazer essa transição, entendeu? tá, tá. Esse tipo de cliente a gente conhece muito bem, porque a gente lida com eles todos os dias, e eles geralmente têm uma parceria com a empresa dona dos geradores. Eles têm sociedade. Então, por exemplo, a dona do gerador é a Stemac ou a MWM. Ele vai ter uma sociedade com essa MWM ou Stemac para fazer esse aluguel, e eles colocam um equipamento meio que em comodato com ele, e ele vai gerando um rendimento que paga a compra desse equipamento, certo? Então, assim, é um pouquinho mais complexo de entrar, mas qual que é o jeito que eu entraria nesse tipo de cliente? Eu faria ele pensar que ele deve colocar um banco de baterias menor, não para substituir o gerador a diesel que ele tem lá, mas um menor para ficar conectado no evento. Por quê? Ele vai levar o gerador a diesel normal e junto ele vai estar levando o banco de baterias. Porque daí ele vai eliminar aquele problema que eu comentei. Se está tendo o evento está sendo abastecido pela energia da rede. Ponto. Ele não está abastecido pelo gerador, ele está abastecido pela rede. O gerador está lá só como um backup. Ninguém vende, ninguém faz show com o gerador tocando a plena carga. Ele faz com a rede. Aí ele liga o gerador se cair a rede para não acabar com o show. O que que a gente faz? Se está rodando o evento, vai ficar em 10% de carga. Cara, ele está matando o lucro dele. Por quê? Se a cada evento que ele for fazer, ele tem que deixar o gerador ligado em 10% de carga, é 10% de diesel queimando à toa. Então, por que que ele tem que fazer isso? Porque daí, se cair energia, o gerador só acelera, ele vai acelerar e vai entregar energia suficiente. Porque se ele tiver com o gerador desligado, ele vai ter que dar partida, aí vai desligar todos os equipamentos do show, aí vai ter um tempo de transição bem maior e vai dar um problema. Agora, se a gente tem um banco de baterias pequenininho, a primeira queda de energia que der vai vir para o banco de baterias. E aí, se for uma queda prolongada, vai passar para o gerador e o gerador assume a carga. Só que daí não precisa ficar com o gerador ligado. E aí esse BES ele vai se pagar muito rápido, porque é só fazer o cálculo. Ah, quantos shows eu faço por mês? Quantos aluguéis de máquinas eu tenho? Aí vai falar, ah, tenho alugo todas as máquinas todos os dias. Beleza, 400 máquinas vezes 30, que é o aluguel dele. Daí ele pega qual que é o consumo específico de cada máquina. Ah, sei lá, vou dar um chute aqui, 10 litros cada máquina. Aí ele vai estar consumindo 1 litro por máquina por hora por show. Então são 30 shows, aí faço ali 30 vezes 400, que são as 400 máquinas, 1 hora. Quantas horas a máquina fica lá no show? 5 horas. Então vê 5. Aí isso é o consumo de diesel que ele tem só por deixar as máquinas ligadas, enquanto ele poderia fazer isso com o BES. E aí o BES vai se pagar, porque o dinheiro que eu deixei de utilizar no diesel eu uso no pequeno BES, que é só o BES para segurar o tranco inicial e depois passar para o gerador a diesel. Tá? Acho que esse é o modelo. Depois, aí sim, esse cliente vai pensar em transitar e tirar o gerador a diesel. Mas não sei se é economicamente viável ele transitar nesse momento, porque ele não sabe qual que é o período de queda de um show.
pode ser 1 hora, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5. Com o gerador a diesel é só tocar diesel nele que ele continua gerando energia. No BES não, no BES eu já tenho que deixar ele do tamanho adequado da queda. Então, talvez para o pior cenário eu teria que projetar 5 horas de queda. Então, isso é um problema, tá? Só vou seguir aqui, para não matar muito tempo do pessoal aqui, tá? Aqui tem outros cases, tá? Residencial, então, né, um case menor, pessoal que utilizou aqui para abastecer a casa, não quer ficar sem ar condicionado, às vezes não quer que desligue a adega ou algo do tipo, né? Aqui uma indústria leiteira no Paraná, então imagina perder produção de leite, é dolorido, né? Então o pessoal não quer, né? Então aqui tem até um videozinho rodando aqui né, de como ficou lá as instalações. Aqui tem um complexo hospitalar, um outro BES menor, tá? Só para deslocar o horário de ponta. Isso aqui é bem comum, tá? BES para deslocar o horário de ponta. Para quem não viu outras lives, olhem as outras lives. Mas basicamente o que eu vou falar para vocês? O horário de ponta, novamente, eu vou falar rapidamente. O horário de ponta é um horário geralmente das 6 até as 9 da noite, aqui 5h30 até as 8h30 da noite. São 3 horas por dia, só nos dias úteis de segunda a sexta, onde eu tenho um incremento no valor da energia. Ou seja, é o horário onde todo mundo vai para casa, onde tem um boom de consumo de energia, e aí as nossas redes de transmissão não aguentam toda essa galera puxando energia. E aí, o que as concessionárias fazem? Para as indústrias, e aí toda indústria de qualquer setor, qualquer empresa grande, qualquer hospital, mercado, vai ser penalizado. Por quê? Em vez de ele cobrar, sei lá, 50 centavos no custo de energia, ele vai estar cobrando 2,20, 2,40. Então, aumenta muito o valor no horário de ponta. Já vou mostrar isso numa conta para vocês e como que eu faço mais ou menos esse cálculo, tá? Aqui tem uma mineração, ó, 9 mega de BESS, pessoal, 9 mega de potência, muito forte, tá? Uma mineração que não é aqui no Brasil, tá? Aí eu tenho aqui umas outras nos Estados Unidos, tá? Porque isso aqui já está difundido no mundo, né? Então eu já tenho várias plantas aí no mundo utilizando BESS e BESS da VEG, tá? E aí aqui eu tenho uma conta, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Aí, pessoal, agora sim. Agora eu tô em casa. Deixa eu pegar a canetinha aqui, apontador a laser. Ah, será que eu não consigo dar zoom com aqui? Acho que não consigo. Mas beleza. Tá, vamos lá, pessoal. O que que eu tenho aqui, ó? Vou apresentar rapidamente essa conta, porque eu quero que vocês só observem os valores e depois eu vou mostrar na minha planilha o que vocês precisam de fato memorizar para ver que tem como vender isso aqui de forma fácil, tá? Então vamos olhar para essa conta desse cliente aqui, tá, pessoal? Uma conta de 265 mil reais, uma continha já um pouquinho alta, 265 mil reais. E aí o que eu falei, ó, horário de ponta, ó, Thursday em ponta, esse cliente consome 46 mil quilowatts de ponta, tá? E ele consome em fora ponta durante o mês inteiro 432 mil, tá? É 10 vezes o valor praticamente, tá, pessoal? 10 vezes o valor ele consome no fora ponta, naquele horário onde a energia é mais barata. E naquele horário de ponta, que é entre as 5h30 e 8h30 da noite aqui no Mato Grosso, ele consome bem menos e acontece só de segunda a sexta. Então, em 3 horas, ele consome 10 vezes menos do que ele consome na conta inteira dele. Só que, vejam bem, pessoal, ele paga 106 mil reais por esses 46 mil, que é uma penalização, né, pessoal? É uma penalização, porque o cara consumiu no horário onde não era para ele consumir, porque a rede está sobrecarregada, e isso acontece com várias indústrias que não conseguem parar, principalmente em São Paulo, porque se eu pegar uma indústria de São Paulo, muito dificilmente ela vai parar no horário de ponta, a mineração não vai parar no horário de ponta, hospital, mercado não vai parar no horário de ponta. Então é 106 mil reais dessa conta contra 75 mil. O maior custo da conta dele é operar no ponta. E aí, pessoal, o que eu digo para vocês? De forma bem simples e objetiva, tá? Se esse cliente comprasse só o banco de baterias, ele teria que armazenar nesse banco de baterias esse valor de ponto, esses 46 mil. 46.982,6, tá? Ele teria que armazenar isso dentro de um período de um mês, certo? Então, para eu conseguir distribuir todo dia e conseguir fazer esse consumo. Só que, o que o BES faz? Uma das funções muito boas dele, muito magnífica, que nos ajuda muito. Ele pode carregar o banco de baterias no horário que a energia é mais barata, fora do período das 5 horas até as 8 horas, que é aqui do Mato Grosso.
Então, ele carregaria um custo de 17 centavos e não 2,26, certo? Então, 46 vezes 0,1734 daria 8 mil. Então, se esse cliente tivesse um BES, ele estaria deixando de gastar, né, na verdade, 106 mil e estaria trocando por um custo de 8 mil no mês. Simples assim, pessoal. Muito simples. Muito simples mesmo. Tá? Tô olhando de forma bem superficial para essa conta para vocês verem que dá. Primeira coisa, tem que ver que dá. Então, se eu for fazer de fato o que ele economiza, é menos 106.514. Então, ele estaria economizando 98 mil reais por mês. 98 mil reais por mês. Beleza? Então é exatamente, que nem o Rafa falou, 1 milhão por ano. Esse cliente economizaria 1 milha por ano por utilizar o banco de baterias, certo? Aqui, para vocês terem uma ideia, essa quantificação do tamanho do banco de bateria, só vocês terem uma ideia, é 46 dividido por 22, tá? Eu teria um BES de 2 mega aqui para esse cliente, 2 mega e meio, tá? Então esse cliente aqui utilizaria um BES de 2 mega e meio. Simploriamente, eu não vou entrar na outra parte da fatura, porque não é o tema, porque o que vocês precisam de fato começar a observar na fatura dos clientes são, acho que eu poderia dizer que 3 coisas, tá, pessoal? 3 coisas que vocês precisam observar na fatura da energia desse cliente. Primeiro, é ver se ele tem um custo de horário ponta alto, ou seja, quando vocês olham o custo do horário de ponta e ele fica exagerado em relação à fatura. Por exemplo, esse caso. Se esse caso aqui tivesse 50 mil de ponta, já era um ponta alto. Se ele tivesse 80 mil, já era alto. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês, como consultores, comecem a filtrar na hora de falar com os clientes de vocês é ver se tem um horário de ponta alto. Qual é o cenário que permite não ter um horário de ponta alto? E pessoal, eu não estou dizendo que assim, ó, precisa ser ponta de 30 mil, de 60 mil, de 100 mil, 200 mil. É a proporção, tá, que o ponta representa. Se o horário de ponta representar 30 ou 40% do total da fatura desse cliente, já é uma conta muito boa, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui é 106.514 sobre uma fatura de 265.187. Representa 40%. Show, tá vendo? É isso aqui. Nesse caso desse cliente aqui, 40% é o que representa o horário de ponta. Então, eu vou estar gerando uma economia de quase 40% para esse cliente. Então, assim, o cara vai fechar. Ele vai fechar. Esse cara tem que fechar. E aí, só que daí assim, não é tão simples quanto parece, por isso que a gente precisa que vocês tragam um cliente para a gente avaliar a conta de uma forma mais limpa, né, de uma forma mais profunda. Outro ponto que precisa ver na conta de energia desse cliente, tá? Que vai caracterizar ela uma conta boa ou não. É se essa conta está no Mercado Livre ou não. Como é que identifica se uma conta está no Mercado Livre ou não, pessoal? Como é que identifica se uma conta está no Mercado Livre ou não? Pergunta para vocês no chat. Como vocês, olhando para uma conta de energia dessas daqui, me diz se ela está no Mercado Livre ou não. Quem sabe, bota no chat. Uhum. Márcio Garcia, mais alguém? Uhum. Tá, então vamos lá. É, tem várias formas de ver se uma conta está no Mercado Livre ou não. Uma delas é ver a questão do crédito, né, que esse cliente pode ter aqui, o crédito APC aqui, né, APCEI, tanto fora ponto quanto ponto, tá? Então aqui eu tenho um crédito nessa conta. E também o ACL. E aí, um dos pontos que eu mais observo aqui hoje, para não ficar também, ficar lendo aqui toda a conta, é ver o custo do quilowatt-hora, 17 centavos. Né? O custo normal do quilowatt aqui, numa conta de energia, não é 17 centavos. Né? O custo normal de uma conta dessa daqui é acima dos 50 centavos. Né? Tem conta de R$ 1, tem conta de 1,11, né? Então eu consigo observar que ele está com valor bem baixo aqui no horário fora a ponta dele, né? Então, assim, tem bastante conta alta aqui, R$ 1, R$ 1 e pouco. Mas daí a gente adota a nossa estratégia. Como é que a gente adota a estratégia? Conversando com o cliente. Pergunta para o cliente. Quando está falando de conta de energia, de solução, vocês não chegam tentando vender o BES, vocês chegam tentando entender
qual é a dor desse cliente? Ó, cara, eu sou especialista em energia, né? Eu tenho uma grande por trás que é a Energy, tenho a VEG junto com nós, a gente quer melhorar a qualidade da tua energia, a gente quer fazer tu operar de uma forma mais flat, quer dizer, uma forma mais linear, sem quedas de energia. E aí vocês vão perguntar para o cliente. Olha, se tem muita queda de energia aqui, pergunta número um. A gente tem que saber se o cliente tem uma qualidade boa ou não de energia. Tem muita queda de tensão, né? Ah, cai muito a tensão da rede de vocês, desliga muito equipamento durante o dia, queima muito equipamento, né? No passado, acontecia mais. Eu morei no interior, em sítio, né? Morei por um bom tempo em sítio. E nessa época que eu morei no sítio, eu lembro que queimava bastante equipamentos em casa, né? Ah, queimava geladeira, queimava isso e aquilo. Principalmente quando chovia, às vezes dava um curto, né? Um surto na rede, um raio, etc. E aí queimava equipamento em casa. Isso era mais comum antigamente. Em São Paulo, isso está voltando. A qualidade da rede de São Paulo piorou bastante, tá? E aqui na indústria, no Mato Grosso, mineração de calcário, mineração de ouro, etc. Também está acontecendo isso, queimando muito equipamento, porque baixa tensão, sobe tensão. E isso vocês não estão fazendo pergunta técnica para o cliente, vocês estão fazendo pergunta de bar, pessoal. Pergunta simples. É pergunta de, pô, e aí, como é que tá a qualidade da tua energia? Cai bastante? Pô, tu tem muita parada, sofre muito, né? Pô, o pessoal fica trabalhando, o pessoal acaba, né, perdendo hora homem, que deveria estar fazendo A, mas está fazendo B porque caiu energia. Sabe? Tem um monte de coisinhas aí que a gente pergunta numa conversa informal, para aprofundar a conversa, para ter um repertório com o cliente. Aí depois a gente passa para uma outra pergunta, que essa é clássica. Cara, tua energia tá muito cara. A energia tá cara, velho. Minha energia tá muito cara, já adotei medidas aqui, Mercado Livre. Aí às vezes tu vai perguntar pro cara, tá operando no horário de ponta, cara? Tá parando no horário de ponta? Como é que tá isso aí? Porra, não operar no horário de conta, no horário de ponta, isso tá prejudicando a tua produção? Porque tem muita gente que para no horário de ponta, naquele horário entre 5h30 e 8h30, e quando para, acaba perdendo produção. Então, a gente precisa se atentar a essas perguntas para fazer um pré-filtro nesse cliente. E aí vocês pegarem essa conta de energia e já dar uma olhadinha nela. E aí saber ter esse olhar que eu estou falando para vocês. Olhar para a conta e falar assim, putz, olha esse cara, velho. Uma conta de 500 mil. Pô, olha esse cara, uma conta de 50 mil, mas tem uma demanda de ponta alto. O mercado vai ser assim, vai ter uma conta de 80, de 90 mil, só que dos 80, 90 mil, grande parte vem do ponta. Tipo essa conta aqui. O horário de ponta é bem maior. Tá? Então, esse olhar não é nem clínico, tá? É um olhar superficial, leitura de conta, para ver se o cara tá pagando muito ou não. Tá? E aí, aqui, o primeiro cálculo que eu fiz para vocês, já falaram, pô, 1 milhão, cara. 1 milhão por ano. Poxa, 1 milhão por ano. Só que nesse caso aqui, para esse cliente, vou dar só alguns números, né, para vocês entenderem. Para esse cliente, o investimento que ele tem que fazer é 10 milhões. Então, se o cara vai recuperar só 1 milhão por ano, então leva 10 anos para se pagar. Nenhum empresário vai investir o dinheiro deles em um local que leva 10 anos para se pagar. Não vai. Aí a gente precisa fazer mais cálculo. Daí entra a expertise da engenharia Energy para fazer esses cálculos e mostrar para o cliente que sim vale a pena. E aí eu trouxe a minha planilha aqui para vocês, né, que a gente desenvolveu para essa apresentação. Só deixa eu ver se tem mais uma aqui. Aqui tem um zoom. Ah, beleza. Então eu vou trazer a planilha aqui rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Tudo que vocês viram, pessoal, nessa conta ali, valor de quilowatt-hora, quilowatt-ponta, quilowatt fora ponta, eu coloquei nessa planilha, tá? Então tá tudo aqui, ó. Quilowatt, tal, TUSD. Então aqui tá um tal, só para vocês terem uma ideia também, para brilhar o olho de vocês, né? Para vocês verem como esse é um cliente aqui pequeno, tá, pessoal? Um cliente pequeno é um investimento de 10 milha. Então o consultor aí vai bem, né? 10 milhões de investimento vai bem. Então vamos lá. Eu estratifico todos os dados que está nessa conta desse cliente, né, para eu conseguir quantificar qual que é a tarifa efetiva que esse cliente paga no horário de ponta e no horário de fora ponta. Calma, vocês não precisam agora suspirar, se apavorar nem nada do tipo, tá? Eu não, eu não quero assustar vocês, não quero que vocês sejam especialistas nessa planilha. Aonde que eu quero chegar com essa planilha? Eu quero só mostrar para vocês isso daqui, ó. Primeiro ponto. Dá uma olhadinha no reajuste médio da Energisa nos últimos 10 anos aqui no Mato Grosso, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó.
2016 a 2025. 7%, 1%, 15%, 17%. Aí teve um mês aqui que não teve, aí teve um mês que teve 22%, aí teve um mês que reduziu. Mas no geral, o somatório dá 85%. A cada 5 anos, as concessionárias fazem um reajuste, uma revisão periódica, tá? Aqui vai acontecer em 2028, a próxima. Só que o que que acontece? O acumulado de reajustes dessa fatura da Energisa deu 85, 6,36 ao ano, mais ou menos andando junto com a inflação aí, tá? Só que daí, pessoal, eu vou voltar na conta aqui e vou fazer o seguinte: 265 era a conta dele hoje, certo? 265, 187. E aí eu vou fazer isso aqui vezes 1,85. Daqui 10 anos, que 10 anos, pouco tempo para uma indústria, né? Daqui 10 anos, a Energisa já está com quase 10 anos, né, Tiara? Já, né? Daqui a Já tá pouquinho já com estamos com 10, né? 8 anos. Aham. Aí, a Meu gente vê, sistema fotovoltaico que eu instalei na minha casa já tem 9 anos. passa rápido, né? Passa Passa muito rápido. rápido. Passa muito rápido. Então, para a indústria, que eles olham para o payback, para o futuro, né? Principalmente indústrias, é uma conta que se o cara não fizer nada hoje, vira 490 mil reais. E é dali para fora, e é dali para cima. Porque agora a gente está disputando, e aí eu volto lá no começo da apresentação, a gente está disputando energia com inteligência artificial, com caminhão de frota, com ônibus. E aí, pessoal, oferta e demanda. Se a demanda está muito alta, a oferta tende a aumentar o seu valor. Então, está aumentando a demanda por energia. Se está aumentando a demanda por energia, a gente que é consumidor meros, réis mortais, estamos lascados. Estamos E lascados. tem a gente que está no setor elétrico, a gente sempre dá uma olhada ali em tudo que está acontecendo, né? Não sei se vocês sabem, mas a ANEEL avalia tornar a tarifa branca obrigatória para consumidores de alta tensão, baixa tensão, com alto consumo a partir de 1.000 kWh mês. O que é Ixi. tarifa branca? Explica para o pessoal aí. Ó, pessoal, o que que acontece? Eu vou explicar primeiro para o pessoal uma coisa importantíssima. O que que é 1.000 kW por mês, tá? Eu vou falar para vocês aqui, vamos ver se eu acho aqui a minha conta para mostrar aqui. Não é nada. Mas, não, é nada, é nada. Porque assim, o que que acontece? Eu estou procurando aqui a minha conta. Ah, o quilowatt, só para vocês terem uma ideia, ele é basicamente o quanto a gente consome de acordo com os nossos equipamentos ligados. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo de um ar-condicionado, ele consome mais ou menos 2 quilowatts, tá? Então, 2 quilowatts um ar-condicionado ligado 24 horas, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 24, tá? Vezes 30. Um ar-condicionado consome isso. Se eu tiver um ar-condicionado potente na minha casa, tá? Um ar-condicionado acima de 12 mil, aí, estou falando de 21, acho que é 21, né? 18 mil BTUs, vai consumir até quase 2 quilowatts. Um chuveiro elétrico, só um chuveiro elétrico, consome em torno de 5 quilowatts. Se vocês ligarem o chuveiro elétrico da casa de vocês em torno de 15 minutos por dia, tá? Vocês vão botar aqui vezes 0, botar 15 vai dar 0,3. Opa, 0,3 vezes 5 vezes 30. Só o chuveiro de vocês vai consumir 45 kW. Aí tu começa a somar ar-condicionado, chapinha, e aí vai, pessoal. E aí isso aí vai embora. E aí isso vai embora, tá? Agora, o que que acontece? Da tarifa branca, que isso aqui é uma coisa que varia, assim, para nós, antes consumidores convencionais, isso não tinha uma implicação. Só que com a abertura, né, do Mercado Livre, agora que nem eles estão pensando em fazer, a gente vai ter que, daqui a pouco, imagina, nós aqui que não entendemos nada de energia, vamos supor que aqui todo mundo não entende nada de energia, vai ter que comprar a própria energia. Aí imagina, cada um vai poder negociar. Aí a concessionária, ela vai estar numa briga e subindo o preço porque ela quer vender energia também. Quem que é o último a ser afetado? Quem que é que vai se ferrar nisso daí? Somos nós. Então, se nós, consumidores convencionais, que já sabemos que o nosso horário de custo, que o nosso horário de consumo, na verdade, maior, é entre 6 da tarde, 8, 9, 10. Pessoal, imagina com uma tarifa branca, que daí o preço vai variar, nesse horário vai ficar até mais caro para nós.
Ai, ai, Por ai. isso que tem que ter a bateria residencial, né? Para você se blindar. Nesse horário de ponta é onde o horário que você liga as suas baterias. Então, a Exato. ANEEL vai transformar aí todo mundo em tarifa branca. Exatamente. E aí, pessoal, por que que isso é crucial? Porque antigamente, quando a gente fazia, lembra que eu comentei aqui no início da conversa, que quando eu ia fazer um sistema solar para minha casa, eu já multiplicava o tamanho dele para eu gerar mais, para mandar para a rede, para na hora que eu fosse consumir à noite eu recuperasse como crédito. E aí eu abatia na minha conta. Mesmo que isso fosse permitido ainda, que a gente conseguisse gerar muito mais e jogar para a rede, eu teria que gerar 5 vezes mais, 10 vezes mais para eu abater o horário de ponta. Porque vejam nessa conta aqui. Nessa conta, o horário de ponta é 10 vezes mais caro. Se ele é 10 vezes mais caro, eu tenho que gerar 10 vezes mais para conseguir igualar e zerar esse custo que eu teria na minha conta. Né? É um cálculo direto. Então, assim, a gente tem que começar a falar de bateria, tanto a industrial quanto a residencial, justamente por isso. E aí, eu não tenho aqui, mas eu não sei se talvez se a Tiara tem, eu não lembro onde é que eu vi também quem que apresentou isso, mas tem aquele gráfico, acho que foi o Harry que apresentou até, tem aquele gráfico lá que mostra o aumento do solar, né? Na nossa matriz energética. Então a gente pensa que o solar está caindo, na verdade ele não está caindo, né? Ele está aumentando, mas de uma forma diferente, né? De uma forma diferente É. do que a gente Aí conhece. na nossa apresentação de negócio, a gente mostra esse gráfico, né? Imagina em 2026 para Ah, foi lá que frente, eu vi. né? Ele aumenta assim significativamente e a bateria vai junto ali com ele, né? Por quê? Porque você vai Exato, precisar de muito solar para quê? Que é a fonte mais barata para carregar o BESS, que é a exato, bateria. exato. Bom, pessoal, aqui só para a gente finalizar essa parte da planilha, para vocês entenderem, então eu tenho aqui os 85%, né? E aí eu fiz um comparativo, porque, pessoal, isso aqui tem que ser praxe para vocês falarem com o cara da indústria, o cara que é investidor, o cara que é empresário, o cara que é CEO do grupo. Dona Mércia E- tá por aí, gente, na live? Não vi ela aqui. Ah, tá aí, Ah, Cida, Dona sim, Mércia? Eu tô, tá Olha sim. lá, tá, eu olha tô, lá. tô Dona anotando Mércia, aqui. deixa eu Oi. perguntar uma coisa para a senhora. Como que a senhora trouxe uma indústria dessa, né, que o Estevam está falando? Dá um exemplo para o pessoal, né, que gerou aí uma proposta de 13 milhões de reais de solar e BESS. Uma indústria de mineração. Mineração. Adivinha? Isso. Num Ah, evento de mineração. aí, E, pega. e fui, eu ali no stand da Energy, a pessoa olhou, olhou, ficou parada e eu cheguei até ele. Cheguei É, e falei, oi, tudo bom? Você já tem solar? Não, a nossa empresa não tem. Ah, aí você já fica feliz, né? É uma empresa de mineração e não tinha nem solar. Você já pensou? Então agora vai nossa, solar, vai BES, vai tudo. Então, estamos aí, estamos quem achou fazendo a ouro foi a dona demonstração. Mércia. Ai, e põe ouro nisso, hein? E põe ouro nisso. Olha, só para Muito você ter bom. uma ideia, eu consegui falar com esse rapaz, que é um funcionário, Uhum. falei com o que está acima dele, falei assim, quem que está? Não, a senhora vai falar com o fulano. Cheguei no fulano, mas eu queria falar com o presidente. Falei com o presidente, levei lá na Energia, ele Olha, passou por lá, e olha, a hora que eu vi ele passando, eu chamei e apresentei para quem? Para o presidente da Energia, Alexandre Serafim. Então olha você tem aí. que ficar atento, atento, o consultor tem que ficar atento. Sabe aquela câmera da VEG 360? Vai rodando? A gente tem que estar assim. Tá É, ligado? Você não sabe quem está passando na sua frente, você não sabe se é um empresário pequeno, grande, se é funcionário, mas é um funcionário que ele tem acesso a isso daí, sabe? É uma uhum. coisa muito básica. Essa parte técnica, eu não vou saber explicar, mas eu sei o que eu vou falar para o cliente, aquilo que você explicou. Anotei aqui. Está aqui anotado. Olha, eu estou com a câmera fechada. O que você fez aí é isso que eu vou falar para o cliente. Ah, quanto que é o BES? Quanto você quer economizar? É a economia. Esse que é o fundamental. Porque se você se olha, vai Exato, ficar em 10 milhões. Ave Maria! Mas você vai economizar quanto? Tá exato. bom? É Se isso deixar, aí eu que falo até acontece. amanhã, hein? Mas, Dona Mércia, eu queria só que, como oi. consultor aqui, e eu acho que todos os consultores aqui querem saber,
quanto de comissão que gera uma proposta dessa de 13 milhões? É Parece importante, que, importante. se não me engano, parece que é 2%, né? Você que está mexendo sempre. Dá uns Então, Você quer 200 milhões, né, apresentar um dona plano Mércia? todo. Você quer faz a apresentar um conta plano, aí. Faz a conta aí. Não, 13 milhões vezes se for 2%. 2% vai dar 260? Exatamente. Dona Foi de Mércia. cabeça, 260 meu mil filho. numa venda, 260 gente. mil, viu? É Uma É, venda. 260 mil. só que Esse é o assim, a dona mercado Márcia que está nós com estamos essa falando. proposta. Só que a dona Márcia está com essa proposta, mas ela coloca a energia por assinatura, ela vende solar residencial com bateria, então é um mix de produto para você se manter no mês a mês até concretizar aquela venda maior ali, que ela com certeza vai ganhar um ano. Mas é esse pensamento que o consultor tem que ter. E quanto mais, igual eu falei para o José hoje, né? O José também está com uma prospecção lá no Paraná, de uma indústria que também sofre muito, né? Um moinho, né, Josiel, de trigo, onde Exato. ele sofre muitas quedas. Aí eu falei, daí o José está animado porque realmente está avançando, o cliente está fornecendo mais informações. E eu falei, José, você não tem que ter um desses, você tem que ter 50 desses. É, Porque tem muita gente sofrendo com o mesmo problema, né? Então, tem. assim, e aí, porque você não sabe o momento que o teu cliente está, que é o momento que ele vai fechar, e a gente vai estar sempre ali do lado dele, fazendo várias reuniões, porque esse tipo de cliente a gente faz várias reuniões. Às vezes, eu estou complementando aqui, o que acontece com o consultor? Ninguém fecha, é difícil. Tira isso da mente. Só coloca a proposta e vai trabalhando. Você está entendendo? A energia está aí para apoiar. E as coisas vão acontecendo. Põe proposta, põe proposta. Eu quero fechar todas, né? Mas não vai depender de mim, né? Como disse o Alexandre, não depende de mim, depende do cliente. Mas a gente vai oferecer o melhor. Sim. Não, isso é muito importante, pessoal, trazer esses clientes assim, porque a gente trabalha ele, né? Se vocês não sabem fazer todas as perguntas, manda no WhatsApp. Travou um pouquinho, travou o fone aí, Estevam. Acho que conectou, talvez. Pessoal, a gente vai compartilhar esse material lá no grupo também. Depois, né, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vão mandando no grupo, a gente vai respondendo. É, A live vai ficar gravada, amanhã está disponibilizada no grupo também para vocês rever, tá, pessoal? uhum. Eu não sei quem falou ali sobre a Neoenergia, a Neoenergia é parceira Energia também, tá? Então, assim, a gente tem muito aí o que fazer nesse Brasil inteiro, que não tem infraestrutura, né, para as empresas, não tem nem para uma cidade ali com 800 pessoas que vivem dentro da cidade, não tinha infraestrutura de energia elétrica. Então, a gente parece que a gente está na idade da pedra. São Paulo, apagões todo mês, né? Então, assim, o Brasil não tem a infraestrutura e quando for colocar a infraestrutura é caríssima, né? Então, a comparação de uma rede ali de 20 milhões para um sistema que resolveu o problema, 7 milhões, é para cá que eles estão olhando e é para cá que o Brasil vai olhar e vocês podem participar dessa transição energética, que é isso que a dona Mércia fez, que é isso que a Cida está fazendo, Josiel, vários consultores que estão aqui, e é uma acertada dessa para você, você ganha 260 mil reais em um negócio. Que negócio que você faz, que você vai solucionar o problema de um cliente, que ele vai ficar feliz, né, e você vai ganhar uma comissão dessa. Então, E mais, você tem que hein? bater no peito. E mais a pontuação, passeio, viagem, tudo que está agregado. A dona Mércia está doida para ir no navio. Tá esperando o Josiel, Cida e um monte de consultor aí Vocês para ir no navio. aceleram Ó, aí, tem o viu? Reginaldo aí que está com uma proposta grande também aqui de Brasília. Tem muita gente aí que. Reginaldo, o seu negócio está caminhando aí para um fechamento. Fiquei muito feliz em saber disso hoje. Parabéns aí também, né? Um grande negócio. E bora pro navio, né, Rafa? Obrigado, tô torcendo Vol- aí, torcendo aqui. Voltou o som aqui? Voltou, Voltou. Estevam. Inclusive, Beleza, tem outra proposta aí com a conta de quase de R$ 1 milhão, viu, pessoal? Reginaldo Aí não é sim, hein, fraco, não. Reginaldo? Ele pegou o veio ali, Estevão, e tá indo também, ele entendeu, né? E ele faz de Aham. tudo também, né? Ele não faz só os grandes negócios, ele faz de todos os produtos da Energia. Então, é essa pegada. E realmente é um negócio que você vai
quando você pensa que o cliente não vai fechar, é aquele que está fechando, né? A gente está muito feliz lá, né, Reginaldo, com o nosso negócio. Isso aí, é porque o E meu mais, trabalho também me limita muito, né? Mas aí, em pouco tempo, eu consigo fazer algumas prospecções, e-mail, telefone. Deus Uhum, abençoe e eu consigo contactar. e é mais isso aí. ainda, viu, Tiara? Lembrando que, se às vezes você vai vender um sistema, a pessoa já tem, você traz ela para ser consultor, consultora. É, Não É, perder, não perder a é. oportunidade. é Você verdade. vê? O pessoal tinha perguntado aqui no chat sobre a planilha, tá, pessoal? Essa planilha aqui nem é a versão inicial, tá? Nem tá pronta, mas a gente usa ela com a reunião final com o cliente, tá? Então, assim, não vai ser disponibilizada porque a gente usa ali na fase de fechamento, quando vai apresentar para o cliente, payback, né? Como é que funciona. E ela também é chatinha de mexer, porque tem que saber fazer a leitura dos dados, como é que eles estão. Mas é importante que quando a gente apresente ela para um cliente, vocês estejam junto para ver o que a gente está falando, né? Para É, entender que, poxa, eu estou dizendo para o cliente que vale a pena ele botar um sistema hoje, senão ele vai ficar à mercê de um reajuste de 85% daqui a 10 anos. Ou para é isso mostrar aí. para esse cliente que se ele investisse o valor do BES hoje ou do sistema fotovoltaico no banco, rende menos do que o próprio sistema vai gerar de economia para ele. E essa economia ele poderia também investir no banco. Então essa planilha veio só para isso. É só para mostrar para o É. cara que ele é do financeiro lá, o investidor, o CEO, o empresário, de que se ele fizer o investimento certo, o dinheiro rende mais do que ele botar e deixar parado no banco. E esse é a nossa missão, né? Como vendedor de BES e solar e todo o sistema energia aí que ela fornece. Eu acho que, pessoal, acho Pessoal, que é mais isso. alguma Perguntas? pergunta, né? Perguntas? Acho que pegar a conta agora, pegar a conta e colocar no sistema, e aí a gente vai apoiar vocês em reuniões, agendamentos, né? Informações, enfim, quanto mais a gente tiver de informações, obviamente, aí a gente vai ser mais assertivo na entrega da solução. Acho que tem pergunta aí no chat, Estevão. Dá uma olhada lá. Vamos ver aqui, peraí. Vamos Luciene ver aqui. também está com uma proposta grande aí, né, Luciene? Caminhando para um fechamento. Vamos ver. O que temos aqui? Cliente de 492, já marquei agora a reunião para quarta. Aí sim, hein, Rafa, aí sim. Cara, se ele botar um bezinho pequenininho aí, ele pode começar com um, bota um. A gente vê a potência do gerador a diesel desse cara, ele tem um gerador, sei lá, de 500. A gente vai botar uma potência equivalente de BES, pelo menos potência de saída, e aí ele já começa com um, daqui a pouco ele vai querer comprar dois, três, quatro, né? Então, assim, já vai dar resultado. Né? Que mais que o pessoal está colocando aqui? Ó, o Ricardo quer que a Energia vá lá para uma feira, lá no Ceará. Ó, a dona Mércia participa sem stand, hein? A dona Mércia ela vai e não precisa Ah, nem vai ter ter stand. stand. Aonde eu estou? Não precisa nem ter stand, né? Mas, ó, uma coisa Não. importante, uma dica, né, para quem é de Minas, ou nem precisa ser de Minas, né, mas se quiser ir, né, a gente citou uma feira de mineração que aconteceu aqui no Mato Grosso. Se vocês quiserem ir numa feira grande de mineração, ué, Exposibran, lá em Minas, né? Nós Evento vamos, né? BH, Bora. topíssimo, topíssimo. Evento que lá acha 10 mil clientes lá dentro. É Olha realmente aí, muito forte. Neucimar. Olha aí, Neucimar. O Neucimar é lá de Minas, ó. Ele também tem negócio. Já acende as Só que tem antenas que ir aí. com o Fica radarzinho ligado, ligado, Neucimar. né? Igual a Dona Mércia, né? Pegar É, os caras no 20, stand. 24 a 27 de agosto de 2026. Então Esposa e já põe branca. na agenda. O meu já está na agenda, só não sabia a data. Sabia que Ó, ia ser em agosto, agosto. agosto tem Inter Solar, Exposibran. Nossa. Ixi, vai dar em cima da Expo, hein? Uhum. Vai. Ou Corta no vamos mudar meio. nosso stand da Intersolar lá para Exposibran. Bora. Pode pôr. Põe um stand lá e nós vamos tomar conta. É isso aí, é isso aí. Olha lá. Exatamente. Então, Mais perguntas aí, pessoal? Tem perguntas do chat, foram todas aí, Josiel? Foi todas. Maravilha. Rio de Janeiro, o problema Rio de Janeiro, o carnaval aí ficou sem luz, né? Cara, a gente tem muita, muita oportunidade no Brasil inteiro. Nós só estamos Isso. começando esse ano. Só. Verdade. Pessoal, É não desistir. É não desistir. Não desista. Vai em é, frente. Vai aprendendo. é isso aí, é isso aí.
Pessoal, quero agradecer mais uma vez aí todos os participantes, em especial aí o Estevão, né? Que é um cara aí que é muito articulado, participa de reunião com os consultores, toda vez está muito disponível e realmente está na mesma energia aí que a gente está para fechar esses negócios, entregar solução, ter cada vez mais cases no Brasil para a gente realmente fomentar essa transição energética. E aí a gente vai junto aí, todo mundo pro navio, né? Vamos ter que encher o navio. Né, Bora pro Cida? navio, galera? Com certeza, meu filho. Olha eu lá. Né, dona Já estamos Merta? lá. Podemos Já faltar. estamos lá. Bora, Márcio, pro navio? Opa, Bora? vamos junto. Olha, eu já Márcio estava até em ganhei. cima de um telhado essa semana que eu vi ele. É? O Márcio estava até em cima de um telhado essa semana que eu vi ele. Tava Eu fui fazer uma acompanhando visita. lá, né, Márcio? Tava acompanhando lá a entrega. Um projetinho tá fazendo aí. Maravilha, maravilha. Pessoal, obrigada pela participação de todos aí. Vai nessa rua aí, Márcio, que o Estevão falou. Já anotei aqui, você acha? Eu vou mandar via e-mail. Maravilha. Pessoal, obrigada. Até o próximo treinamento. Vamos trazer o maior número de consultores aí para a gente fazer bombar esse navio. Live de terça-feira, consultores. Exatamente. Promoção rodando aí de solar, 50% a mais de comissão no bolso. Tem muita gente fechando negócio aí, muitos negócios para viabilidade. Parabéns aí, galera. E vamos para cima. Parabéns para vocês também, pelo ensinamento. Obrigada aí, Tiara. Obrigada, Estevam. Valeu, pessoal. Parabéns. Valeu. Até mais. Bora, vamos de Valeu, BES. até mais. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.